Assim está escrito na palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Um só é o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Verso 13. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus, gentios, quer sejamos escravos ou livres, a todos foi dado de beber em um só Espírito, pois o corpo não é um membro, mas muitos. Verso 15, não se canse. Se o pé disser, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, então eu não sou do corpo, não é mais do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? E você diz amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, olhem para mim. Esse texto, por si só, é bem autoexplicativo. Vocês que leram comigo, já entenderam por vocês mesmos que o corpo é feito pelas diferenças que existem entre os membros que fazem parte deste corpo. Mas esse mesmo corpo chamado igreja não está reunido à toa nesta casa esta noite. Creio eu que nós entramos aqui para adorar ao nosso Deus. Então, já que viemos adorar a Deus, enxerguemos esta noite uma característica singular do caráter de Deus. Se você veio dar glória para Ele, então conheça essa característica. Deus é um Deus que ama a unidade. E tanto ama a unidade, que o próprio conceito de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, gira em torno de unidade. Haja vista que unidade não é só estar junto ou reunido em um lugar, mas também estar molhado, assim posso dizer, mergulhado, de um mesmo propósito. Você quer ver só? Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, são três pessoas que formam um só Deus. E a prova de que eles são pessoas não é o fato de apenas serem Deus. Eu sou pessoa, você também é pessoa. E por nós sermos pessoas, somos dotados de algo chamado sentimento, sim ou não? Sentimento chamado alegria, tristeza, raiva. Não sei se você já leu na Bíblia que Deus também sente essas coisas. Já leu onde está escrito, não entristeçais o Espírito Santo? E pelos três compartilharem a mesma essência, se eu entristeço o Espírito, também posso entristecer Jesus. Se eu entristeço Jesus, também posso entristecer Deus. Se dá para entristecê-los, também dá para alegrá-los. Então percebam que os três têm sentimentos. E não só isso, os três também têm escolha própria. Lembra de quando Paulo estava pregando a palavra e o Espírito Santo dizia assim: rapaz, entra naquela cidade porque eu quero que tu entra. E ele entrava. E outras vezes ele queria ir a certas cidades e o Espírito Santo dizia: para lá eu já não quero, que você vai. E ele não conseguia chegar. Então vocês percebam que além de sentimentos, eles também têm vontade própria. Então um sujeito chamado pessoa precisa ter sentimentos, precisa ter vontade própria. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm estas coisas. Mas não é porque eles têm escolha própria e vontade própria que os três brigam entre si. Porque, volto a repetir, unidade não é só estar junto. Então não adiantaria o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarem juntos se não compartilhassem do mesmo propósito. Você quer ver só? Lembra de quando Jesus estava pregando a palavra e alguém olha para ele e diz assim: Jesus,
tu não comeu até agora? Come essa comida aqui, rapaz. Jesus olha para eles e vocês não entenderam nada. Eu tenho uma comida para comer e é necessário que eu a coma. Alguém vai olhar para ele, olhar para um lado, para o outro. Quem foi que deu comida para Jesus? Jesus termina de dizer: a comida que eu vou comer é fazer a vontade do meu Pai. Então era como se Jesus estivesse expressando: eu tenho uma vontade, o meu Pai tem outra vontade. A minha vontade não é fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Então vocês perceberam que, embora Jesus tenha vontade própria, ele assimila a sua vontade no propósito do Pai que está sentado no trono de glória lá no céu. O Espírito Santo, em Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, assim está escrito, que enquanto o Espírito se movia, o trono de Deus também se movia. E a Bíblia é categórica em afirmar que o trono de Deus se movia de acordo com a vontade do Espírito. Então você imagina Deus sentado no trono e o Espírito dizendo: eu quero que o trono vá para frente. Deus não combatia o Espírito. Era como se Deus olhasse para o Espírito e: quer que vai para frente? Trono, obedece o Espírito. E o trono ia. Agora eu quero que o trono suba. Quer que o trono suba? Quero. Trono sobe. Então tudo se move de acordo com a vontade do Espírito. Perceberam que o Espírito tem uma vontade, Deus tem outra, Jesus tem outra. Mas embora tenham vontades próprias, não anulam o propósito em comum que os três têm. Eles não disputam entre si, porque isso é uma característica única deles. E Deus leva isso tão a sério, irmãos, tão a sério, que respeita a autoridade que libera sobre a cabeça de outros. Assim como Deus respeita a unção e a autoridade que está em Cristo, e Cristo respeita o que está no Espírito, e o Espírito respeita o que está em Cristo e Cristo no Pai, também faz isso com homens simples, como nós, como eu e como vocês, minhas irmãs, que é prova bíblica de que Deus respeita a autoridade que Ele libera na terra. Toda autoridade vem de Deus, mas até Deus respeita a autoridade que Ele coloca na cabeça dos homens. Vamos de Bíblia, para não ser da minha boca. Lembra de quando Moisés estava liberando Israel? Enquanto Moisés está liderando, Deus chama ele. A autoridade de líder já está na cabeça de Moisés. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu sou Deus, mas a autoridade de liderança está na tua cabeça. Vai lá e traz 70. Deus deixou de ser Deus porque Moisés trouxe 70. Então Deus poderia fazer assim: eu sou onisciente, já sei os nomes que Moisés vai trazer. Então Moisés, fica aqui no canto, que como eu já sei que tu faz, eu já vou na frente e faço. Mas Deus não faz isso. Sabendo quem Moisés ia escolher, Deus fala: tá, Moisés, eu já sei quem tu chama, mas tu que é o líder, vai lá e traz. Deus não pulou na frente de Moisés. Que é outra prova. Lembra de Jesus, João Batista? Quando Jesus está falando: ainda não é meu tempo, ainda não é meu tempo. Por que não é o tempo? Por que ainda não é chegado? Porque pelas profecias, antes do Filho do Homem vir pregando, alguém tinha que vir na frente preparando o caminho. Quem? Se o tempo é de João Batista, se o tempo é de João Batista, faz João Batista. Até Jesus respeita o tempo do ministério do outro. Até Deus respeita a autoridade que está na cabeça do outro. Aí sabe o que eu não entendo? Sei que vai doer, mas vai curar. Crente que às vezes sobe monte por aí, chega lá no monte, alguém é usado para ele e fala assim: olha, Deus tem um negócio contigo. Aí ele chega pisando na igreja falando: meu pastor não manda mais em mim, hoje eu não obedeço mais liderança. Por quê? Porque Deus tem negócio comigo. Que Deus é esse que tem negócio contigo, mas para ter negócio contigo, pula a autoridade que colocou na cabeça do teu líder. Eu não conheço esse Deus que para poder me usar cancela o ministério do outro. Não. Você quer ver só? Lembra de Davi e de Saul? Davi não tocou na unção de Saul, mas quando Davi recebeu azeite na cabeça,
o Espírito de Deus se apodera de Davi e sai de Saul. Enquanto pousa em Davi, sai de Saul. O ministério de Saul foi cancelado, sim ou não? Não. Só não tem mais o Espírito. Olha que coisa engraçada. Então olha o que Deus está mostrando para Davi. A unção que eu estou colocando na tua cabeça é maior do que a unção de quem está na cadeira, mas ainda tem gente sentada na cadeira. Vou falar de novo. Se eu fosse eu dava glória para não pensar que é contigo. A unção pode ser maior, mas ainda tem liderança na cadeira. Ainda tem gente na cadeira. Respeita a história de quem veio antes de você. Isso aqui não é bagunça. Teve gente que chorou para isso aqui estar de pé. Teve gente que dobrou o joelho de madrugada para isso aqui estar de pé. Não é porque tu prega mais, que tu canta mais. Não é porque que tu lidera melhor que Deus vai cancelar a autoridade que está na cabeça do outro. Se é tempo de João Batista, é tempo de João Batista. Espera a tua hora de exercer teu ministério. Daqui a pouco eu prego de novo. Vou dar um gole na água aqui que é melhor. Ai, Jesus. Eu posso ser sincero, irmãos. Num mundo onde as pessoas estão deixando de reconhecer o que é liderança, estamos vivendo na direção do liberou total. A geração do liberou total, perdão. Eu louvo a Deus que dentro das igrejas ainda existem pessoas com consciência do que é honrar líderes, do que é honrar histórias. Olha para a geração mundana de hoje, vê se tem isto. Não respeitam nem os próprios líderes instituídos sobre eles, apesar da Bíblia ser categórica, que toda autoridade vem de Deus. Mas eu não gosto. O problema é teu se tu não gosta. A autoridade vem de Deus, está na Bíblia. Mas eu não compactuo. O problema é teu se tu não compactua. Vai reclamar com quem deu autoridade, para quem está liderando. Eu tenho algumas experiências, e uma das principais experiências que eu tenho é: eu não preciso concordar para obedecer. E falei, doeu, né? Curou. Quer que eu falo de novo? Não concordo, é teu direito. Agora, obedecer, tá mais no corpo, não? Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sinto a presença do grandão aqui. Esse negócio de não concordo, então não faço, não tem dentro da igreja, não. Ah, mas isso aqui é democracia. Aonde? Isso aqui não é democracia, não. Isso aqui é reinado. Tem um rei sentado na glória que passa o comando para quem está na terra. Não foi tu quem escolheu quem lidera. Tem um sentado no trono que escolhe quem nos lidera aqui na terra. Ai, meu Jesus grandão. Meu Deus do céu. Gostou não, irmão? Escandalizou com o que eu falei? Vou falar de novo. Te amo do mesmo jeito. Que questão é esta de que você precisa concordar para poder obedecer? Não precisa concordar, só precisa obedecer. Vamos entrar no texto. Vamos para o texto. Se eu que digo que sou parte do corpo, membro, imagina que eu seja a mão. Tem algo que comanda a mão, sim ou não? A mão está mexendo porque quer aqui. Se eu corto a mão fora, a mão deixa de ser mão? Não. Mas para que ser mão, se eu não cumpro a função de estar no corpo? Porque se eu corto fora, não há mais movimento na mão, mas o corpo continua funcionando. Vai doer, mas vai curar. Se eu corto a mão fora, ainda é mão, mas presta para quê? Se não recebe mais comando para se movimentar. Então não é só ser mão, não é só ser pé, não é só ser crente, não é só ser cristão. Tem que estar ligado em um corpo. Segura na cadeira que eu sei que vai apertar. Sabe por quê? Estamos vivendo a época, eu sei que vai apertar, dos desigrejados.
Pregador não precisa estar na igreja para ser crente. Você pode estar no lugar que quiser, mas a minha Bíblia informa que mão não deixa de ser mão cortada. Mas como uma mão recebe nutrientes para continuar viva, sem secar, se não está conectada na comunhão do corpo. Não é só sermão, é estar na comunhão para receber os nutrientes necessários para ter vida. Entendeu? Tem gente lá fora que diz: eu não quero estar na igreja. Fique fora então. Ser alimentada pelo corpo é outros 500. E nem me venha com a história de que é só acessar YouTube, de que é só acessar vídeo na internet, de que é só ler estudo no Google. YouTube, Google e internet não substitui o sentar para ouvir para depois levantar e poder falar. Não. E eu posso falar, porque toda vez eu estou lá na doutrina da igreja ouvindo meu pastor me doutrinar. E sabe qual é a mensagem do meu pastor? É desse nível assim: quem planta abacate vai colher abacate, quem planta banana vai colher banana. É a melhor mensagem. Sabe aquela mensagem simples que alimenta? Como poderia eu levantar para falar sem sentar para poder aprender? Então não é só sermão ou pé. E tem mais, sei que vai doer, mas vai curar. Embora nós sejamos membros e estamos conectados, você leu comigo, Jesus, eu vou falar baixinho, para não pensarem que foi porque eu gritei. Tu leu comigo. Ele deu a cada um segundo a própria vontade. E Jesus, ô mão, tu não é mão porque quer ser mão. Tu é mão porque alguém maior que tu te fez ser mão. Ô pé, tu não escolhe ser pé. Alguém maior que tu te fez ser pé. Imagine o pé olhando para a mão e a maneira como a mão trabalha. Olha a delicadeza. O pé consegue fazer isso aqui. O pé consegue escrever. O pé consegue pegar. Porque o pé não foi preparado estruturalmente para fazer isso aqui, ó. O pé não tem estrutura para poder pegar nada. Então a função que a mão faz, o pé não faz. Mas o que o pé faz, a mão também não faz. Agora imagina se todo o corpo fosse pé. Cadê o corpo? Só tem pé, não tem corpo. Imagina se todo o corpo fosse mão. Cadê o corpo? Só tem mão, não tem corpo. Por isso o escritor deixa claro: cada um tem diferença dentro da igreja, mas é a tua diferença que faz o corpo. Tem gente que canta de um jeito, tem gente que canta de outro, tem gente que canta para cima, tem gente que canta mais médio, tem gente que canta para baixo, tem gente que prega para frente, tem gente que prega mais calmo, tem gente que prega pulando, tem gente que prega ensinando, tem instrumentista que toca na unção igual eles estão aqui. Mas se precisar ser mais calmo, eles vão. Se precisar aumentar com a mensagem, eles aumentam, perceberam? Agora observe que nem só de cantar, pregar e tocar é feita a igreja. Olha o pessoal do som aqui. Olha as irmãs recebendo os irmãos lá na portaria. Cadê as irmãs da cantina? Estão lá, não estão? Alguém me recebeu lá no estacionamento. Então tem gente para estacionar, tem gente para receber, tem gente para controlar som, tem gente para cantar, tem gente para tocar, tem gente para pregar, tem gente para arrumar, tem gente para limpar, tem gente para colocar no lugar. E é as nossas diferenças que fazem o corpo ser o que ele é. Imagine, varão, se todo mundo decidisse pregar. Imagine se todo mundo decidisse cantar. Imagine se todo mundo decidisse liderar. Então, com carinho, a diferença entre os membros é que faz o corpo. Mas estamos vivendo uma época em que mão não quer mais ser mão, pé não quer mais ser pé, orelha não quer mais ser orelha, boca não quer mais ser boca, nariz não quer ser mais nariz, olhos não querem mais ser olhos. Só que quando nós olhamos para esse corpo, os membros estão se mexendo porque há um comando para eles. Se esse comando mandar o corpo sentar, o corpo vai descer e vai obedecer o comando.
Você nunca viu um membro olhar para o comando que recebe e falar: não vou obedecer isso não. Se o membro parar de obedecer esse comando que existe aqui, vocês me levem para o hospital, porque tem alguma coisa errada com o meu corpo. Se eu mando a mão levantar, ela não levanta, eu vou chegar para minha esposa e dizer: olha, me leva para o UPA. Tem alguma coisa acontecendo com a minha mão. Eu estou tentando levantar, ela não me obedece mais. Estou com um problema. Me leva para ser medicado. Me leva para ser tratado. Porque tem que estar obedecendo. Então não existe membro que confronta o comando. Mas o comando vem da onde? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a igreja é dividida em hierarquias de lideranças e autoridades. Uns foram dados como pastores, outros como bispos, outros como evangelistas e assim sucessivamente. Agora o comando que vem do céu passa a estas cabeças. E essas cabeças liberam o comando para os outros membros. Você está percebendo que existe uma cabeça nesse corpo aqui. Mas você pensa que esse corpo está funcionando do lado de fora porque quer? Lá em Gênesis, quando Deus forma Adão, Deus olha Adão deitado no chão, imagino eu, e faz assim, ó. Corpo não funciona dele mesmo. Quando Deus sopra nas narinas, entra algo para o lado de dentro. Na igreja, os pastores, os líderes são a cabeça. E a igreja é a orla, é o corpo, é os membros. Lembra de azeite ou óleo descendo sobre a cabeça de Arão? Oh, quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em? É como óleo precioso que desce na cabeça sobre eles. Depois vai para a barba, aqueles que os auxiliam. E depois vai para as vestes, vai para o corpo, a igreja. Então desce aqui, vai no corpo de obreiros, diaconisas, missionárias, e depois vai pegando o resto da igreja. Só que isto é aquilo que pode ser tocado. Agora, quando a gente vai para aquilo que não pode ser tocado, a cabeça deixa de ser eles. Colossenses, um só é o corpo, e do corpo, um é a cabeça. Quem é a cabeça? Se for falar de físico, a cabeça são os líderes. Se for falar do mundo espiritual, todo mundo se torna corpo, e a cabeça se torna Cristo. A cabeça é algo tocável. O cabeça é algo que eu não toco, mas lidera, comanda. Se você abrir minha cabeça aqui, você vai encontrar um cérebro aqui dentro. Só que cérebro não funciona dele mesmo. Tem uma mente que através do cérebro comanda o corpo. Cérebro pode ser tocado, mente não. Agora cérebro é só um órgão físico. Mente é a sensação de ideias, comandos, propósitos. Mente é raciocínio. Aí vem Romanos 12, me quebrando de todo lado. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, não no cérebro, com a renovação da vossa mente e entendimento. É aquilo que eu não toco, mas é aquilo que comanda. Sabe quem é a mente da igreja? Não é o Jonathan. Sabe quem é o cabeça-mente da igreja? Não é pastor, não é bispo, não é presbítero, não é evangelista, não é pregador, não é cantor. Tem uma mente, tem um comando. E sabe o que a mente falou? A mente olhou para Pedro um dia. Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta, não essa, esta. Se Jesus fala essa, está apontando para Pedro. Quando Jesus fala esta, ele está falando assim: sobre esta sou eu, pedra, edificarei a minha igreja, porque ele é a mente. Tem alguém edificando. Lá vai para quem quer dar glória, porque está entendendo a palavra. Sabe por que o inferno não prevalece? Sabe por que o mundão tenta, mas não prevalece? Sabe por que tentam armar leis, mas não prevalecem? Sabe por que tentam armar argumentos e ideias, mas não prevalecem? Não é porque somos fortes, não é porque temos dinheiro, não é porque podemos alguma coisa.
É o que edifica a igreja, não é eu, não é pregador, não é pastor. Tem alguém edificando por trás e eles não conseguem ver. Mas aquele que edifica a igreja fez questão de falar: as portas do inferno não prevalecerão. Meu Deus do céu. Já que tu levantou a mão para dar glória, segure a mão de quem está do teu lado aí agora. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Vai descer uma graça aqui, João, é hoje. Segurou a mão de quem está do teu lado. Lá vai a palavra para quem quer. Deus libera uma graça sobre nós. E quem é igreja, parte do corpo, ouça o que eu vou falar agora. Segurou as mãos, então não largue a mão de quem está do seu lado. Sabe por que Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer? Quando eu chego na porta da minha casa, varão, ih, Jesus, olha lá o que tu vai fazer. A porta está lá parada. Se eu vou até ela e digo abre, a porta não abre. Eu tenho que pegar uma chave, enfiar na fechadura, destravar para poder entrar. Agora olha que engraçado, não largue da mão. Porta não é instrumento de ataque. Olha o que Jesus fala: eu vou edificar minha igreja de tal maneira que as portas não vão prevalecer, mas porta não ataca. Entendeu o que Jesus está falando? A porta do inferno está lá parada. E quando a igreja entender que não é a porta que vem, mas é a igreja que vai, não vai ter plano do diabo, não vai ter armadilha do inferno que vai ficar de pé diante de uma igreja que entendeu que não tem porta que prevalece. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Eu vou deixar eles dar glória, João. Daqui a pouco eu volto a pregar. Eu vou deixar dar glória quem quer dar glória. Levanta a mão e não abaixa agora. Levanta a mão e não abaixa. Sabe por que ainda tem demônio se engraçando? Sabe por que ainda tem plano do inferno que está de pé? Está na Bíblia, Jesus deu a senha. Lembra que eu falei que quando chega na porta não abaixa a mão, tem que passar a chave para poder entrar. Sabe qual é a chave? Já está aí na tua mão. Está na Bíblia. Ih, Jesus, vamos ver se vocês são de Bíblia. Escute. Olha qual é a chave que abre porta do inferno. Tudo aquilo que ligares, no plural, unidade. Entendeu? Vou falar de novo para eles. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no... Olha a chave aí. Tudo aquilo que desligar na terra será desligado no... Ainda tem demônio de pé, mas a chave está na nossa mão. Eu convoco a igreja para a batalha agora. Eu convoco a igreja para a guerra hoje. Se você tem a chave na mão, eu te convoco a 30 segundos de glória e de aleluia. Daqui a pouco eu prego de novo. Maldição está caindo por terra. Muralha está caindo por terra. Obra preparada está caindo por terra. Feitiçaria está caindo por terra. Trabalho na mata virgem está caindo por terra. Trabalho na cachoeira está caindo por terra. A igreja vai passar por cima, porque Jesus é maior. Porque Jesus é maior.
Se você entrou nesta casa e talvez esteja afastado ou afastada, porque alguém te feriu, alguma palavra te feriu, alguém te machucou, eu venho te falar que enquanto o membro está conectado no corpo, o corpo libera nutriente para o membro poder se curar. Quer cura das feridas? Vem para o corpo. Será que há alguém para Jesus aqui esta noite que queira reconciliar com Ele ou voltar aos caminhos do Mestre? E enquanto tu toma esta decisão, eu quero fazer um segundo convite a vocês que estão no vosso lugar mesmo. Eu quero orar pelas vossas vidas aonde vocês estão. Não se preocupem nesta hora de se talvez você olhar aí, Jonathan, mas não vem ninguém. E agora? Faz alguma coisa aí para acontecer algo. Ah, você não entendeu mesmo quem está no comando do negócio, né? Preguei 1h30 e tu não entendeu ainda? Eu vou falar de novo. Gente, é só cérebro. Tem uma mente comandando o mistério aqui. A mente não é nossa. Só que esta mente me outorga a liberar sobre vós uma glória que desce entre a igreja. A quem está sentado, eu lhe convido, se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Fique de pé. Isto. Sabe por que a oração do Pai Nosso é assim? Quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu. Por que não diz meu Pai? Por que diz Pai Nosso? Por que não diz Pai meu? Por que diz Pai Nosso? Porque Pai Nosso é Pai de todo mundo. E se é Pai de todo mundo, temos que estar em união. Oh, que Ele está aqui nesta casa. Oh! Que eu quero estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E Ele virá. Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. Se você é a terceira pessoa, Jesus te chama esta noite para o altar agora.